Olá, bom dia. Esse vídeo refere-se à gravação do feedback, da gravação da análise do feedback dado a uma colega de curso do estágio probatório e refere-se ao encontro 17, ocorrido dia 1º/7. Né? Então, eu vou compartilhar a tela para apresentar o replanejamento e a análise feita do feedback que eu dei à minha colega. Então, aqui nesse replanejamento, nós temos a análise realizada. Então, deixa eu aumentar aqui. A análise realizada. Muito bem. A prática apresentada pela minha colega refere-se a como ela era a Gisele e ela é coordenadora pedagógica de Paranavaí. Ela relatou na sua prática o desenvolvimento da formação continuada. Essa formação continuada que vai ser desenvolvida com os diretores e com os pedagogos ao longo do ano. Ela relatou que essa prática é planejada em um plano de ação anual que eles realizam no núcleo no início do ano e depois são desenvolvidas as etapas de planejamento, ensalamento, organização do material, divisão das oficinas, a própria prática em si, uma avaliação por parte dos participantes que depois é analisada. E o meu feedback a essa colega, então, foi baseado nesse relato que ela faz do seu planejamento e, por eu ser assessor pedagógico, foi uma temática que é familiar a mim, porque nessa função eu preciso, junto à coordenação do meu núcleo, desenvolver também essas formações continuadas junto aos pedagogos e equipe gestora. Diante disso, ao analisar o feedback que eu ofereci para a Gisele com relação à sua prática, estruturado por essas perguntas, pode-se perceber então o seguinte sentido dessa autoavaliação do meu feedback. Como você se sentiu a realizar a observação de uma prática pedagógica? Houve um sentimento de responsabilidade e necessidade de buscar uma ferramenta para sustentar o olhar. Essa ferramenta foi a rúbrica, ou rubrica, que norteou o olhar para ver as evidências do trabalho desenvolvido pela colega. Como a colega é coordenadora pedagógica de Paranavaí, houve uma identificação com a ação apresentada e planejada e no desenvolvimento da formação continuada. Então, essa rubrica utilizada nos dá uma segurança a partir do momento que você se pauta num olhar técnico e não subjetivo, a partir do teu gosto, a partir da tua experiência. A tua experiência enquanto profissional favorece a reflexão e a percepção, ou seja, dá instrumentos para o teu olhar perceber, ver as evidências que, norteadas pela rubrica, acabam se sobressaindo do desenvolvimento do trabalho da colega. Então, essa segurança de você trabalhar com evidências e com amparo instrumental acaba te norteando, guiando o teu caminho, te dando a segurança para que você possa saber que aquilo que você está propondo parte de um conhecimento técnico e não puramente da sua opinião subjetiva. Como você se sentiu ao planejar e realizar um feedback baseado em evidências norteadas pela rubrica observadas na prática do seu colega? Um sentimento de satisfação ao concluir com o processo formativo da colega, apontar elementos que poderiam ser utilizados no trabalho dela para melhorar as ações. A segurança que a rubrica oferece, uma vez que tanto a colega recebe o feedback, conhece, quanto quem oferece utiliza.
Então, essa rubrica recebe essa rubrica no processo de feedback, que é o antes, ela é em comum acordo, esclarecida e discutida junto com a colega. Então, ambas as partes têm conhecimento dos critérios pelos quais serão visualizados aquela prática. E ambos tendo conhecimento desse critério, então é possível estabelecer uma relação de ética, de compromisso e de comum acordo no desenvolvimento daquela ação. Então você sabe de antemão quais os pontos serão analisados, observados e passíveis de qualificação. O durante daí a observação da prática e o feedback acaba sendo o quê? Um momento formativo onde ambas as partes, digamos assim, sabem o norte pelo qual caminhar. Você identificou alguma ação que julga melhor não fazer mais? Não identifiquei ações, uma vez que o feedback foi estruturado com a técnica sanduíche, na qual são destacados os pontos positivos da ação analisada, os pontos de melhoria e, ao final, resgatado, retomam-se e acrescentam-se novamente os pontos fortes da prática desenvolvida pelo profissional. Então, você tem os pontos fortes, você tem os pontos de atenção, de melhoria, e você tem a retomada, acrescentando novos pontos fortes que não foram ditos no início, ou então esclarecendo, reforçando e trazendo novamente esses pontos fortes relacionados a os demais itens analisados anteriormente. Então, outro elemento de destaque refere-se às questões propositivas utilizadas durante o diálogo, que oferece a possibilidade de o profissional apresentar sua perspectiva, ou seja, sua intenção ao desenvolver cada etapa da atividade e favorece a autorreflexão sobre seu planejamento e desenvolvimento. Então, essa técnica de estruturação, oferecer o feedback, que é a técnica sanduíche, atrelado à rúbrica, que te dá um olhar voltado para as evidências técnico, e com questões propositivas que oferece ao profissional a possibilidade dele explicar a sua perspectiva, o seu caminho do pensamento ao planejar e desenvolver aquela prática, né, faz com que haja realmente um processo formativo a partir de uma tomada de conhecimento do profissional que está respondendo essas questões propositivas ao refletir sobre o objetivo que ele tinha e a forma como ele desenvolveu. Se atendeu aos objetivos que ele tinha ou se ele precisa readequar a sua ação. Então, Então, não foi identificado ações justamente por ter essa técnica de utilização para oferecer o feedback com a questão propositiva. Na gravação desse feedback, como você avalia a sua forma de comunicação? Bom, houve uma comunicação assertiva, porque foi direta, iniciando pela retomada dos pontos fortes da ação apresentada pela colega e apontamentos das sugestões que poderiam ser implementadas, baseado na rubrica, baseado nas evidências, com um olhar técnico e um olhar direto. Você realizou uma comunicação assertiva nessa gravação, na gravação desse feedback? Sim, pois realizada de maneira direta, objetiva, de fácil compreensão, baseada em evidências e evitando-se adjetivos de valor. Então, quando você baseia a tua fala na rubrica, quando você tem esse atrelado às evidências, você busca evitar palavras, adjetivos de valor, onde você super isso, melhor aquilo,
e assim por diante. Aí você trabalha com o que você tem e com o que você precisa. Pensando nos questionamentos propositivos, nas sugestões sinalizadas pela sua formadora no feedback formativo, como você faria a qualificação da ação de acordo com a sua demanda de atuação? Bom, a qualificação da ação poderia ser feita de maneira a reforçar o combinado com a colega da fala nos momentos de antes, que é o combinar o feedback, reforçar e explicar as frentes de observação, durante e depois, né, que é retomar esses combinados realizados no primeiro momento e cruzar com aquilo que foi desenvolvido no durante. Essa percepção de qualificação da prática foi feita a partir da rubrica recebida e grifada pela professora formadora disponível no material do encontro. Então, essa observação que seria interessante reforçar o antes, o durante e o depois, foi extraída, então, da rubrica que está disponível no meu material da aula lá, oferecida pela professora formadora, que fez um apanhado do nível ao qual estava naquela rubrica daquela aula. Né? Então, essa foi a análise e o replanejamento da minha prática de feedback. A minha colega Gisele, do Núcleo de Paranavaí, sobre o planejamento, o plano de ação desenvolvido por ela para a formação dos professores. Então, eu agradeço e até a próxima